Então, pessoal, paradigmas, né? Tudo aquilo que você acredita. E eu te faço uma pergunta: por que que você pensa da maneira que você pensa? Você já parou para pensar nisso? Por que que você faz as coisas de uma determinada maneira? Por que que você acha, principalmente, que é difícil certas coisas, que coisas que você deseja são às vezes impossíveis, né? As pessoas pensam nas coisas como impossibilidades. Agora, é importante você entender como é criado um paradigma, por que que você acredita que não dá. Então, vamos lá. A pessoa que não consegue é porque ela não entendeu como. Infelizmente, as pessoas, elas não entendem isso, elas acabam acreditando que elas, dentro delas, existe algo que impossibilita daquilo que elas desejam acontecer. Então elas passam a achar que elas têm um defeito, elas passam a achar que os outros têm algo especial. Gente, a gente cresce geralmente ouvindo esse tipo de crenças, onde eu passo a acreditar que o outro, às vezes o meu vizinho, um amigo, ou alguma pessoa que às vezes a gente ouve como sendo uma pessoa especial por ser rica, por ter dinheiro, por ter oportunidade na vida, a gente passa a acreditar que essas pessoas, elas podem e a gente não pode. Então a gente acreditou um dia nessas realidades que são realidades, na verdade, criadas e vistas por pessoas que provaram para si mesmas que não conseguiam. Agora, existe um ponto muito importante para ser observado nisso tudo, que é o seguinte: quando a gente passou a acreditar que a gente não consegue, a gente trouxe essa crença de alguém, geralmente dos nossos pais, dos nossos avós. E aí o que aconteceu? Eles, provavelmente lá no passado, eles realmente tentaram e não conseguiram. E acabaram criando esse paradigma, acabaram criando essa ideia de que não dá, de que é impossível, de que é muito difícil, que certas coisas a gente não pode. Então, o que que acontece? Você ali pequenininho, naquela família, naquela situação, você acabou incorporando emocionalmente tudo aquilo, porque os paradigmas, eles são gravados através dos 5 sentidos que temos. Então, quando um pai ou uma mãe nos fala algo, ele fala com sentimento, ele fala com pesar, ele fala com chateação, ele fala com uma sensação ruim por trás disso. Então, a gente capta essas sensações. Então, cria-se a ideia de que não pode, não deve, é difícil, o outro consegue, eu não consigo, a nossa família não consegue, a minha família não dá, nós nascemos pobres, nós nascemos sem oportunidades, o outro tem sorte, o outro é melhor porque tem mais por algum motivo. Então, acredita-se na crença de melhores e piores, né, de superiores e inferiores. Agora eu te faço uma pergunta: você já parou para pensar que a única diferença entre uma pessoa que é considerada superior, é considerada, tá? Porque ela não é, e inferior é o já e o ainda? É a única diferença. Infelizmente, muito pelas igrejas, pelos dogmas, pela sociedade, foi criada essa ideia de que eu sou superior e você é inferior. Gente, eu tenho gente no consultório, já tive, por exemplo, pessoas, doutores, juízes, que chegam lá no consultório e se acham realmente superiores. E por que que eles acham? Porque eles acreditam que eles têm mais, que eles são mais. Olha, na verdade, eles conseguiram mais. Então, vamos lá, a diferença entre uma pessoa que se acha superior e a outra que se acha inferior é o já e o ainda. A pessoa que já tem é porque ela já conseguiu, ela já teve a oportunidade na vida, ela já alcançou, ela já conquistou, ela já quis, ela já desejou, ela já foi buscar, ela por algum motivo, ela já está lá na frente. E uma pessoa que é considerada ou que se considera inferior, que talvez seja o seu caso, a diferença é que você ainda não sabe, ainda não conseguiu, ainda não entendeu, ainda não teve oportunidade, ainda não desejou ou ainda não entendeu o que é preciso fazer ou mesmo ainda não decidiu. Essa é a única diferença. Gente, se nós pegarmos qualquer pessoa sem muito conhecimento e dermos para esta pessoa, se for uma pessoa com a faculdade mental intacta, né? Intacta não, eu quero dizer, uma pessoa que não tem um problema mental geralmente grave. Então, se você pegar essa pessoa
e desenvolvê-la, der para estas pessoas o melhor que ela puder em educação, o melhor que ela puder, não, que você puder em educação, se você desenvolver esta pessoa com os melhores métodos, essa pessoa, ela é capaz de chegar no mesmo lugar que aquela outra que é considerada superior. Claro que isso vai demandar tempo, claro que sim. É por isso que a educação é tão importante. É por isso que a gente precisa entender que se a gente acha que a gente não consegue é porque a gente não aprendeu. Você já parou para pensar que talvez você ache que você não dá para uma coisa, por exemplo, matemática, porque você provavelmente não teve um professor lá na sua infância de matemática que foi aquele professor que sabia como ensinar você? Sim, gente, porque as pessoas aprendem de modos diferentes. Tem pessoas que precisam visualizar, ver no papel, ver desenhado, tem pessoas que precisam fazer experiências para sentir aquilo, tem pessoas que precisam ouvir várias vezes. Eu mesmo sou uma pessoa muito auditiva, eu preciso ouvir várias vezes. Se eu ficar simplesmente vendo, tentando entender na minha mente, eu não consigo entender, eu preciso ouvir, eu preciso de explicações. Então, cada pessoa aprende de uma determinada forma. Então, eu te pergunto, será que você é uma pessoa que tem um defeito, que se considera burra, que se considera lerda ou imprestável para alguma coisa? Ou será que você simplesmente é uma pessoa que ainda não conseguiu entender como fazer aquilo que você precisa? Olha, na grande maioria das vezes, já peguei muitos casos de pessoas que falam assim, chegam lá no consultório e falam assim, Cristina, eu gostaria muito de ser ou fazer tal coisa, mas eu não dou para isso, eu não posso, eu já comprovei, por exemplo, na matemática, é um exemplo que é muito comum, eu já comprovei que eu não consigo, eu já comprovei que eu não atinjo, eu já comprovei que eu não posso. Porque eu já tentei, ou aprender línguas, né? Já tentei de várias formas e não consegui. Gente, existe um método específico para cada pessoa, existe um método, existe o professor. Teve uma moça que foi lá outro dia e falou, Cris, agora fiz aulas de inglês, não estou conseguindo evoluir, agora eu vou pegar um professor particular. Sabe o que eu disse para essa pessoa? Eu falei, olha, então eu vou te dar uma tarefa. Já que você vai pegar um professor particular, eu quero que você entreviste 5 e faça aula com 5, para você ver 5 métodos e pessoas diferentes. Porque se você não encontrar um professor que consiga entender a sua dificuldade, se você não encontrar um professor que consiga ter aquela coisa gostosa para te ensinar, porque tem professor que é uma delícia ouvir a aula deles, e esse mesmo professor que pode ser uma delícia ouvir aquela aula, para mim pode não ser para você. Você já parou para pensar nisso? Então, gente, aí eu disse para essa moça, encontra o professor, faça essas 5 aulas particulares com 5 pessoas diferentes e bem diferentes, com métodos diferentes. E essa pessoa fez isso e assim, realmente chegou para mim depois e falou, olha, Cristina, realmente eu teria escolhido o professor errado. E eu descobri uma pessoa maravilhosa para me dar aula e que já em 2 aulas fez uma diferença gigante no meu inglês. Olha só que interessante. Gente, esse exemplo do inglês é só um dos exemplos que você pode ter na sua vida. Quebrar paradigmas é muito importante. Então, entenda que se você acha que não consegue é porque você não sabe como. Lá no método que eu utilizo, dessas 10 semanas de transformação, eu faço justamente esse trabalho com as pessoas, onde eu vou quebrando todos esses paradigmas. Eu descubro onde você pensa, né? Como você pensa e por que você pensa de uma determinada maneira, e eu vou quebrando essas crenças interiores dentro de você de 2 formas. A primeira forma é justamente conversando, te explicando, te ensinando coisas novas, que geralmente as pessoas falam com frequência para mim, poxa, eu nunca tinha parado para pensar dessa maneira. E a outra forma é trabalhando com a programação neurolinguística, onde através dos exercícios, que são exercícios poderosíssimos, eu vou mudar dentro de você o que você sente. Então, por exemplo, é muito comum, eu me especializei em traumas e travo as pessoas travadas, traumo as pessoas que não conseguem fazer certas coisas ou que desejam muito e também nunca conseguem passar de um determinado patamar, por exemplo, a autossabotagem. Com os exercícios, as pessoas chegam na semana seguinte e falam assim, nossa, Cris, eu não sei o que você fez, mas eu me sinto diferente, eu consegui me expressar, eu consegui fazer o que eu tinha que fazer, eu tomei aquela atitude que estava tanto tempo sendo postergada, eu fui e fiz. Então, é assim que funciona, é muito bacana o método, gente.
Manda um WhatsApp pra gente que a minha secretária vai te mandar as informações de como funciona esse método de 10 semanas. Você vai receber lá as informações sobre o método de 10 semanas e também de 5. 5 semanas, geralmente, eu utilizo para crianças, porque criança não tem tanto paradigma assim, não tem tantas crenças, não tem tantas questões, então é muito mais fácil e muito mais rápido. Então, manda lá um WhatsApp pra gente que a gente vai te mandar essas informações de como funciona esse processo. O nosso WhatsApp é 0 operadora 11 9696577748. Lembrando que eu sou Cristina Long, então 9696577748. Entra lá no meu site cristinalong.com.br, está lá todas as informações sobre os meus atendimentos. Anota também o telefone lá do consultório, você pode ligar após as 9, 43 27 4301. 43 27 4301. Gente, lá no meu site tem todas as informações sobre o que eu faço, fala também sobre o meu livro Anjos e Mentores, daqui a pouco eu vou falar sobre os anjos um pouquinho, porque eu tenho um curso pro dia 7 de maio, que eu preparei, me pediram para eu voltar com esse curso, então eu vou falar sobre ele daqui a pouco, que é um curso sobre desenvolvimento para fazer contato com os anjos e os mentores e os mestres. Eu desde pequena eu tenho esse dom de falar com os... Falar não, né? Sentir com os anjos e conversar com os mentores. E eu fazia muitas dessas vivências no ano passado, os outros anos, e aí eu não estava conseguindo por causa da minha agenda, então eu preparei de novo essa vivência. Então, vamos lá, já comecei falando dela, né? Será no dia 7 de maio, é um domingo, é um dia inteiro. Gente, eu vou fazer lá no meu espaço, provavelmente vou fazer essa única vez esse ano, então eu não tenho muitas vagas, é uma vivência que é muito procurada, porque você vai sair de lá aprendendo a se comunicar com o seu anjo da guarda, com outros anjos, com os seus mentores, você vai descobrir o nome do seu mentor, vai descobrir como que ele toca em você, você vai sentir a presença das diferenças entre os mentores, entre os mestres. É um curso, desculpa, não é um curso, é uma vivência muito, muito especial, que eu faço com muito carinho. E então, vamos lá, será dia 7 de maio. Então, para você participar dessa vivência, você tem que garantir a sua vaga. Como eu disse antes, não temos muitas vagas, porque o meu espaço lá é pequeno. Então, manda lá um WhatsApp pra gente, 9696577748, repetindo, 9696577748, ou você pode ligar lá no consultório, que é 43 27 4301, 43 27 4301. Gente, lá no meu site, então, cristinalong.com.br, tem lá as informações desse curso, tem as informações também sobre os meus atendimentos e tem as informações sobre as viagens. Então, daqui a pouco eu vou falar das viagens. Bom, eu comecei falando aqui sobre paradigmas, sobre crenças e sobre por que você não vai para frente. Então, eu expliquei que a gente não vai para frente porque a gente passou a acreditar que não pode, que não devemos, que é difícil. Existe um sentimento por trás disso. Então, é aquilo que eu sempre explico aqui na rádio, daquela sensação da pessoa ter dentro dela de que ela não pode. Então, a pessoa, muitas vezes, ela sabe muita coisa. Na teoria, ela já fez muitos cursos, ela se especializou em muita coisa, mas ela se acha incapaz. Se você se acha incapaz, é porque lá dentro de você tem um sentimento, que é uma crença, né? Que tá criada essa crença dentro de você. Crença é tudo aquilo que você acredita. Então, está criada essa sensação de impedimento. Isso pode ter vindo da sua família, pode ter vindo de você, pode ter vindo de alguma coisa que você vivenciou no passado. Não importa. Eu costumo explicar uma coisa para as pessoas quando elas chegam lá no consultório. A gente não vai ficar muito presa ao fato, né? Presa ao fato de ficar procurando o que aconteceu. Gente, imagina que você precisa chegar do outro lado do rio e que para você chegar do outro lado do rio, você vai utilizar uma ponte. Você precisa utilizar uma ponte. Só que essa ponte quebrou. Então, você está se lamentando, você está tentando de várias formas e você não conseguiu até hoje atravessar esse rio que está lá
né, do outro lado com todos os seus desejos. Eu vou consertar essa ponte para você. Eu não vou ficar preocupada em descobrir quem quebrou a ponte, quando quebrou, o que você sentiu, por que quebraram. A gente não vai ficar com esses detalhes, porque esses detalhes, senão a gente entraria em análise. E não é esse o objetivo. O objetivo é fazer você chegar do outro lado do rio. Eu vejo muitas pessoas fazendo coisas que não fazem resultados acontecerem. Por exemplo, pessoas que fazem anos, participam anos ou meses de alguma coisa, de algum tipo de reunião, de algum tipo de curso, sei lá. E essas pessoas estão da mesma forma. Eu decidi com as minhas terapias, eu trabalho, esse ano faz 21 anos que eu estou trabalhando como terapeuta, eu decidi nessas 10 sessões dar um presente para essas pessoas, porque, gente, senão a gente fica procurando eternamente. Um paradigma que muitas pessoas têm, quando elas tentaram muito, muito, muito e nunca conseguiram, elas têm, às vezes, dentro dela esse paradigma de que o que elas têm é muito grave, é muito difícil, é muito complicado, então elas ficam buscando. E eu digo para essas pessoas, quando eu percebo que essa pessoa específica tem esse paradigma, eu digo o seguinte: só que você vai parar de dizer para si mesmo que você vai continuar buscando, porque às vezes a pessoa senta ali e ela já fala, ó, eu vim aqui em você, mas eu ouvi também outra pessoa e depois eu vou lá em outra pessoa. Gente, nada contra em outras pessoas, não é isso que eu quero dizer, mas eu estou querendo dizer o seguinte, que essa pessoa já está criando uma ideia de que aqui não vai funcionar, então eu já tenho 10 pessoas para ir. Parem com isso. Quando você decide que você vai fazer funcionar, você busca a pessoa certa, você tem um telefone de quem sabe, você decide resolver. Pessoas bem-sucedidas decidiram resolver, elas deram um basta em vez de ficarem se lamentando. Então, quando você chegar lá no consultório, nós vamos passar por esse processo das 10 semanas que vai fazer uma grande transformação na sua vida. Olha lá nos depoimentos, cristinalong.com.br. Se você estiver dirigindo neste momento, olha lá depois, Cristina Long, Rádio Mundial, você vai me achar com certeza, procura lá no Google. cristinalong.com.br. O Long se escreve L-O-N-G-H-I. Lá, gente, está a descrição lá nos depoimentos de pessoas que me mandaram agradecimentos dizendo o quanto a vida delas mudou. E eu tenho lá depoimentos de muitos anos. Olhem lá, tem alguns até em inglês, porque eu atendo muita gente fora do Brasil, morei fora do Brasil. Então, funciona. Né? Nessas 10 semanas você vai fazer realmente uma grande transformação na sua vida, porque eu aprendi a fazer isso nessas 10 semanas. Então, eu me especializei em traumas, em pessoas travadas, em ansiedades, em medos, em autossabotagem, em coisas relacionadas às famílias, né? Pessoas que trazem muitas crenças de famílias, muitos paradigmas, e elas nem sabem disso. Mas quando eu percebo isso, eu vou para um lado, quando eu percebo outra coisa, eu vou para o outro. Eu tenho muitas cartas na manga ali de como resolver o seu problema e eu vou resolver ele para você. Então, 9696-57748, repetindo, 9696-57748, e o telefone lá do consultório é 4327-4301. Gente, e eu tenho um recadinho para vocês, uma super dica. Você que está aí precisando fazer o seu imposto de renda, não sabe como eu, não gosta, também como eu, não tem tempo e... A dica que eu vou dar é do meu amigo Marco, ele é meu amigo mesmo, então assim, é uma pessoa de super confiança. Ele está fazendo os impostos para aquelas pessoas que precisam, o imposto de pessoa física. Então manda um WhatsApp para ele, que ele vai te mandar as informações, ele está cobrando um preço bem simbólico mesmo, bem baratinho, vale bastante a pena e você já resolve isso, para não deixar para a última hora. Então, o WhatsApp do Marco é 981415963. Então, repetindo, 9, para você fazer o imposto de renda lá com o Marco. Então, é 981415963. Gente, progredir é uma questão de decidir progredir. Não é uma questão de merecimento ou não merecimento. Se você acredita que você não merece, eu vou tirar esse sentimento de dentro de você. Gente, todo mundo pode, nós somos iguais, a gente só passou a acreditar que não somos iguais. E claro, se você olhar para uma pessoa que tem muito mais, você vai falar, não, a pessoa não é igual porque ela tem mais. Mas eu vou te dizer, mas você pode ser igual a ela. Eu vou te ensinar como, eu vou te ensinar este caminho. Eu ensino empresários, eu ensino pessoas de todos os tipos, crianças a serem bem-sucedidas. Adoro trabalhar com adolescentes.
trabalham muito com casais, onde eles chegam com o casamento praticamente indo à falência e de repente eles se resolvem de uma forma muito bonita e muito interessante, ou quando a pessoa também está passando por um processo de separação e ela não sabe o que fazer, o que dizer, como se colocar perante a situação. Então, eu também ajudo essas pessoas. Então, 9696577748, manda um oi pra gente, a gente vai te mandar as informações lá no WhatsApp. 9696577748. 9696577748. Lembrando que a gente não atende esse WhatsApp, o telefone, caso você ligue. Então, se você quiser falar com a minha secretária, você tem que ligar para ela, lá no 4327, no 4301. 4327, 4301. E, gente, eu quero também fazer um outro convite para vocês. Eu estarei indo agora, daqui a algumas semanas, para a Índia. Essa viagem já está preenchida, não temos mais vagas, só para o ano que vem. Mas ainda temos vagas para o Egito. Nós vamos para o Egito em junho e para Machu Picchu em setembro. Então, eu convido você para ir ao Egito comigo. Eu estou indo de novo, todos os anos eu vou. Teve um ano, inclusive, que eu fui 2 vezes seguidas. O Egito é maravilhoso. Gente, é super seguro. O ano passado eu fui, inclusive, com meus 3 filhos. Eu não levaria meus filhos se não fosse seguro. É uma viagem que está super facilitada. Nós vamos sair do inverno aqui do Brasil, chegar lá no verão deles, que é uma delícia. Então, a gente faz um cruzeiro maravilhoso no Rio Nilo. A gente participa de vivências comigo lá. Eu vou estar disponível na viagem para você, para conversar com você, para resolver as suas questões. Gente, nós temos uma festa árabe, temos, assim, vivências maravilhosas. Nós vamos conhecer os principais lugares lá no Egito. É uma viagem inesquecível, é aquela viagem que você tem que fazer pelo menos uma vez na vida. Então, se programe em junho. Então, as informações dessas viagens todas, da viagem ao Egito, da viagem em setembro para Machu Picchu e para a China também, estão lá no site jornadas.tour.br. Então, jornadas no plural, jornadas.tour.br. Ou você pode também entrar lá no meu site, que é o cristinalong.com.br, também está lá as informações. E, gente, eu tenho respondido perguntas lá no YouTube, então entra na minha página, faz a sua inscrição. E se você tiver uma dúvida, ai, Cristina, não estou me sentindo bem, estou com problema com, sei lá, minha nora, meu chefe, você explica lá o seu problema lá nos recadinhos, lá nos... Desculpa, lá nos vídeos, você pode pôr os seus comentários, então você escreve lá a sua pergunta, os seus questionamentos, e eu vou responder para você falando do seu caso. Então, entra lá no meu canal, no YouTube, Cristina Long. Então, meu canal, Cristina Long, se inscreve e você vai ficar recebendo todas as dicas, tudo que eu faço aqui. Gente, fazer uma mudança é necessária. E para fazer essa mudança acontecer, você precisa decidir fazer. Se você decidir, ela acontece. Se você não decidir, ela não acontece. A única pessoa que pode decidir é você mesmo. Ninguém mais poderá decidir por você. Então, para de querer que o outro te pegue pela mão e te incentive e te leve e resolva para você. Dê você um basta e diga, eu vou resolver. Quando isso vem de você, você já está 50% livre. E o resto eu vou fazer com você lá no consultório. Então, manda um WhatsApp pra gente, eu vou te mandar as informações de como funciona esse processo das 10 semanas, que é um processo muito interessante que vai mudar a sua vida com certeza. Lembrando, eu sou Cristina Long. E o nosso WhatsApp, 9696577748, repetindo, 9696577748. E o telefone lá do consultório, você pode ligar após as 9, é 4327 4301. 4327 4301. E lembrando, no dia 7 de maio, curso de Anjos e Mentores, comigo, Cristina Long, vagas super limitadas. Entra lá e se inscreve. Então, dia 7 de maio, cursos de Anjos e Mentores comigo, Cristina Long. Bom, gente, eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Bom dia. O programa Jornadas tem o patrocínio do site Tarô Terapia.